Olá, que é o Thiago Borigato, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um estudo de caso ou react aqui no nosso canal, projeto, Filosofia e Cosmovisão. E hoje vamos falar de algo, para dizer o mínimo, impressionante, ou não, né? Porque a gente vive tempos malucos. Então, na verdade, até é comum, é até muito bem esperado, é até incomum se não fosse assim, né? Que é o seguinte: Anitta vai ser tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa. No momento que eu tô gravando este vídeo, né? Já foi a coisa, né? Já saiu do ar. Mas eu quis tratá-lo como se fosse acontecer ainda. Ou seja, eu não vou ficar avaliando aqui o que foi dito, o que não foi dito e tal. Eu vou falar da ideia proposta por esta exposição, que é a exposição no Museu da Língua Portuguesa, bicho. No Museu da Língua Portuguesa. Vamos tentar entender, né, o que tá rolando. Mas se você está acompanhando este canal há um certo tempo ou não, se você é novo ou nova aqui, já se inscreva no canal, já curta aí o vídeo para ele aparecer para mais pessoas, para o YouTube falar, opa, você gostou, então eu vou te avisar sempre que tiver conteúdo novo por aqui. E também se você não gostar, depois se desfaz, não tem problema, mas já faz aí para você não esquecer até o final do vídeo, beleza? Ou se distrair com outras coisas, que é o que muitas vezes a gente faz, né? Bom, vamos lá. Então é o seguinte, ó. Este é o tema. Anitta vai ser tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa, né? E aqui ela já está com a foto que eu acho que ela, não sei se ela foi alguma coisa internacional, assim, vestida desta forma, né? Mas vamos, antes de falar sobre... Basicamente o tema, então, hoje é cultura, né? Eu quero falar de cultura, vamos falar do funk, se o funk é ou não é cultura, coisas assim, né? Mas, veja, primeiro vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. O que isso quer dizer, né? Porque, beleza, pode ser, não, vamos fazer uma coisa em homenagem à Anitta, X. Mas não, na verdade, ó, vamos lá. Anitta é um tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa. Então, ou seja, tem um propósito maior do que simplesmente fazer uma homenagem à Anitta, não é? E qual que é o propósito? De cara, a gente já vê aqui, né? A cantora carioca Anitta será tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa a partir desta terça-feira. A mostra, beleza? Tem o tema Do You Speak Anitta? Anitta, né? Falando em inglês tudo aqui, né? Que é você é fluente em Anitta? Ou seja, vamos lá, eles estão tratando a Anitta como uma linguagem, ou seja, como uma língua em si, né? Como se você fala português, você fala, né, você é fluente em inglês, você é fluente em alemão, você é fluente em Anitta, né? Ou seja, que apresentará o universo musical da cantora e vai explorar a diversidade da língua usada nas letras das músicas dela. Ficará disponível para o público até o domingo, dia 2, né? E aí, nas palavras da própria Anitta, cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Meu novo álbum é a celebração do funk brasileiro. Eu espero que esse projeto chegue a muitas pessoas ao redor do mundo. Então, ou seja, cara, muita coisa pra gente falar, né? E aí, ó, a exposição é focada no último álbum dela, né? Que é Funk Generation, que tem canções em português, espanhol e inglês, né? Então, ou seja, já é uma bizarrice, porque afinal de contas, o que né, essas letras em espanhol e inglês vão falar sobre a língua portuguesa em si, né? Nada. Mas vamos lá. Além do acesso exclusivo aos bastidores da produção, os visitantes vão poder explorar expressões usadas por ela como grip, joga pra lua, olha bem pra mim, mas perra que rim-tim-tim. Cara... É muito bizarro, cara, é muito bizarro, não sei nem por onde começar. Bom, eu escrevi algumas coisas aqui fundamentais, vamos deixar aqui então a Anitta, né, que pelo menos é a parte menos estranha de tudo que isso que a gente viu, né. Afinal de contas, é uma mulher que, por mais que tenha mexido em muita coisa e acaba, né, virando essas bizarrices também nós vemos, de mudanças absurdas, é uma mulher bonita, né? Acho que é inegável esse fato, né? Mas vamos lá entender, vamos entender então o seguinte, ó. Seguinte, então qual que é o tema da coisa? O tema é uma exposição da Anitta no Museu da Língua Portuguesa, onde a própria fala, né, que vai querer falar da diversidade da língua e tudo mais, e o tema é se você é fluente em Anitta, certo? E ela vai trazer alguns... olha que bizarro, né? Vamos lá, só pra ver se a gente entendeu, porque isso aqui não é só o nome da lua, ó, da lua, ó, o nome das músicas, né? Mas, ó, vão poder explorar expressões. Grip, que é uma língua portuguesa, expressão em inglês. Joga pra lua, vamos tentar entender o que é isso, e olha bem pra mim, mas perra que rintitinho. Aquela coisa meio chorão da vida, né? Que o chorão gostava de fazer essas coisas, né? Do nada que tá cantando em português, aí vinha um espanhol e vinha um inglês na mesma medida, né? O que eu achava até que engraçado, e eu gosto muito de Charlie Brown, né? Mas vamos lá, então é o seguinte, ó. Então o que acontece? Vamos lá, primeiro, né? Nós precisamos então retomar o seguinte aspecto. Qual é o seguinte aspecto? O que é cultura?
Beleza? O que é cultura? Né? Para que a gente comece a entender um pouco mais o que está acontecendo aqui. Né? Então vamos lá, de cara. O que o nome, ou a palavra, melhor dizendo, cultura já denota para nós? Bom, denota para nós qualquer tipo de arte ou espetáculo. Porque, basicamente, esse é o resultado da modernidade. Ou seja, veja, se não existe nada mais objetivo no mundo, o que eu quero dizer com objetivo? Ou seja, as coisas elas não são mais o que elas são o que eu acho que elas são. Beleza? Né? Então, ou seja, eu sei lá, eu posso realmente achar que isso aqui não é um microfone, mas sim a expressão de uma arte. Eu posso imprimir a minha subjetividade naquela coisa e transformar aquilo em arte. Basicamente é isso, né? Tanto que chegamos ao ponto de, por exemplo, vermos, né? Eu não sei se vocês já viram, a gente pode colocar aqui rapidamente, né? Eu não sou nem um pouco especialista em arte, muito pelo contrário, né? Mas urinol Duchamp, né? Que é Marcel Duchamp. Ou seja, isso aqui é arte, ó. Para Marcel Duchamp, isso aqui é uma arte, né? E aí as pessoas vão lá, fotografam, é impressionante. Se eu não me engano, eu posso até estar enganado, teve uma vez que em alguma exposição, um cara colocou um óculos de sol dele, assim, né? E a galera, acho que ele esqueceu em algum lugar, e a galera achou que era arte e começou a fotografar o óculos de sol. Veja o nível, né, que nós chegamos. Bom, mas resumindo então, qualquer expressão é arte. Qualquer expressão ou qualquer espetáculo, melhor dizendo, é arte, certo? Logo, nós olhamos, já que a gente traduz de uma certa forma quase que arte como cultura, pronto. Então, de certa forma, qualquer expressão, qualquer coisa dita, qualquer coisa colocada, como por exemplo as letras da Anitta, se tornam uma grande expressão, né? E um motivo de grande orgulho. Ou seja, não há mais, como não há mais padrões objetivos para que a gente analise as coisas, veja, qualquer coisa ela pode se tornar o ápice daquela expressão. Então, ou seja, essa é a minha expressão, vai ser o meu modo de ver, esse é o meu modo de não sei o que lá, e pronto. Aquilo já tem que se tornar, de uma certa forma, arte, e ponto final. E você cala a boca, você aceite e fim de papo, né? Mas vejam, a coisa não é bem assim porque ela é muito bem aceita, afinal de contas eu tenho certeza que deve ter sido um sucesso esse negócio, não é? Deve ter sido um sucesso. Mas vamos lá, então, ó, logo, aí eu coloco algumas coisas aqui, tá? Hoje, cultura está com a seguinte definição, de certa forma, aquilo que dá testemunho de um modo de ser. Então, ou seja, vamos lá, se eu acho que eu tenho que viver de determinada forma, eu expresso aquilo de alguma forma, tá? E pronto, aquilo virou arte, automaticamente. Automaticamente, e você que engula, e que se dane, o que era cultura, o que era arte, isso não significa, isso não importa mais. Tradição não importa mais. Tradição não importa mais. Cultura em si não importa mais, certo? Só que aí, vejam, o problema é que qual que é então ou melhor dizendo, quais são as características da cultura atual, vamos dizer assim, né? Utilizando este olhar para a cultura, beleza? Então primeiro eu estou fazendo uma análise de cenário atual, né? Antes de eu falar das características, vamos ver se elas. Vamos avaliar essas letras. Eu tenho até um pouco de receio de colocar. Eu acho que eu não vou compartilhar a letra porque eu tenho receio do YouTube barrar de alguma forma, porque, cara, eu dei só uma lida rápida, assim, né? E a coisa é muito explícita mesmo. Eu vou tentar, então. Eu não sei se eu coloco aqui, aí, tipo, sei lá, né? Ah, não pode. Ah, enfim, né? É impressionante. Eles. Amam isso, idolatram isso, mas não pode, porque é ofensivo e tal. Mas, porra, então não faça isso, né? Mas vamos lá, deixa eu tirar um pouquinho aqui a tela, mas depois vocês podem buscar, né? Então vamos lá. Ó, grip. O que é grip, né? Que é um dos termos que, segundo eles, né? Você vai poder explorar melhor dizendo, já exploraram lá na amostra, né? É pegada, traduzido como pegada, perdão, né? Então, ó, ai, vai. Essa tem pegada. É melhor você saber com quem está mexendo. Posso fazer seu rosto ser a minha cadeira. Sento. Faço você gastar todo esse dinheiro bem rápido. Ai. Mas estou muito ocupada fazendo essa grana. Vai. E depois repete. E depois muda. Que linda, gostosa. Ela se diverte comigo, perigosa. Acho que é uma outra pessoa, um outro cantor, né? O Fit, né? Coloque na sua boca deliciosa. Vai. Tá gostoso. Vai. E volta essa. Tem pegada. É melhor fazer. Cara. Bom, pronto. Né? Mas vamos lá. Tem uma outra expressão. Joga pra lua. Vamos tentar entender o que é joga pra lua, né? Ó. Joga pra lua. Vamos lá. De longe eu te avistei. Bateu uma sintonia. Papo que eu viajei querendo essa boquinha. De longe eu te avistei. Bateu uma sintonia. Papo que eu viajei querendo essa boquinha. Vou te buscar, vou te arrastar, vou te levar pra outro planeta. Joga pá, lua, vai. Joga essa bunda, vai. Joga pá, lua, vai. Joga essa bunda, vai.
É no baile de rua que ela se acaba, se acaba, se acaba. Ela fica maluca, toda assanhada, assanhada, assanhada. É no baile de rua, repetição, Denis o Brabo, de longe, aí, pô, repete. Olha só, que genialidade, né, cara? Que imagina a dificuldade que não foi pra escrever um negócio desse. E o último, né, que é a última expressão, que a expressão joga, como que era? Era olha bem pra mim, mas perra que rintintim, né? Que é o seguinte, ó, olha bem pra mim, mais perra, que é mais cadela que o rintintim. Meu coração batendo a mil, não vai ter bunda se não tiver dinheiro entrando. E a risada tá ali, tá? Olha pra mim, minha amiga está pronta para fazer em dupla, olha pra mim, ou senão seu parça vai pra fazer em dupla. Não negue fogo. Você quer, eu também quero. Estou pronta para sacanagem molhando minha calcinha. Não negue fogo, não negue Não negue fogo, não negue Eu só estou recitando, né, estes versos incríveis de Anitta porque eu não conheço as músicas, então eu não sei como que elas são cantadas de fato, mas também, sejamos honestos, não estamos perdendo absolutamente nada, né? O ponto então é o seguinte, vamos ver se bate as características que eu coloquei aqui, né? Repetição, ficou claro, né? 2, 3 estrofes diferenciadas, com repetições totalmente bobas, vamos dizer assim, e pronto, né? Linguagem simples e fácil. Vocês vão entender, eu vou falar disso também. Claro, ser curta, né? Se eu não me engano, eu estava até vendo um estudo onde as músicas hoje, elas não podem passar de 1 minuto e meio, né? Afinal de contas, Deus me livre ouvir alguma coisa, né? Maior do que isso. Deus me livre um produtor ter que fazer uma coisa maior do que isso, né? E claro, comercial. Ou seja, a cultura hoje, então, ela tem 3 objetivos, claro, com essas características. Diversão, ser um produto e ser militância. Ou seja, ou a gente se diverte ali, e veja, você coloca um negócio desse e pronto, todo mundo vai lá, dança de forma anestesiada e ponto final, né? Onde o foco talvez seja a batida, onde o foco talvez talvez o caramba, né? O visual, né? Por exemplo, mulheres lindas, dançarinos lindos e tal, aquela coisa chamativa nesse sentido, apelativo sexual, que é óbvio, né? Imagina, como que alguém vai interpretar isso daí? Não tem como ser de outra forma, né? E aí, é claro, isso é um produto, afinal de contas, isso tem que ser vendido, beleza? E claro que também é militância, afinal de contas, hoje os nossos artistas, com a sua grande genialidade, são hoje muito bem engajados, né? E trazem, a Anitta, por exemplo, é um símbolo disso, né? Ela traz ali análises impressionantes sobre a realidade brasileira, sobre a política brasileira, e temos muito o que aprender com ela, né? Então veja, qual que é o ponto fundamental aqui, então, né? O ponto fundamental é que nós estamos pegando uma língua riquíssima, uma língua que tem a capacidade de traduzir sentimentos, traduzir expressões, traduzir, de fato, experiências de uma forma magnífica, pois a nossa língua é riquíssima, e ela se tornou esta porcaria. Esta porcaria, não tem outro nome pra gente falar sobre isso, porque veja, mais uma vez, Thiago, mas eu gosto de Anitta, Thiago, mas eu não ligo, Thiago, mas qual é o problema? Bom, qual é o problema a gente vai falar já já. Veja, eu não estou simplesmente pegando um álbum da Anitta e falando mal dele. Ou estou pegando o trabalho da Anitta e falando mal dele gratuitamente, digamos assim. Não, eu estou falando porque ela virou tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa, porra. E aí, veja, o objetivo, como a própria diz, cada língua é uma viagem. Ela pode nos levar para lugares inimagináveis e está levando o funk brasileiro para longe. Veja, eu vou falar disso também, né? Mas parem para analisar o que ela está dizendo. Ela está dizendo que a língua é uma viagem, pode te levar para lugares inimagináveis. O que, de fato, não é impróprio se nós tomássemos, vamos dizer assim, a ideia de cultura como a verdadeira ideia de cultura. O ponto fundamental é o seguinte, brother, amigão, mina, cara, qualquer um que esteja vendo esse vídeo, o que raios, estas letras que nós acabamos de ler nos comunicam de tão inimaginável assim, porra? Eu acho que assim, se a gente conseguisse entender a língua do latido de cachorro, ele entenderia essa parada. Porque veja, mais uma vez, esse é o grande problema. Por que a cultura se tornou isso? Porque, na verdade, no fundo, nós não temos mais sequer a ideia, tá? A ideia de que o ser humano é um ser humano de fato. Eu falei disso. Veja, por isso que é tão importante que vocês assistam, né? Os reacts, que por mais que a gente vá pegando temas diferenciados, a coisa não é tão aleatória quanto vocês imaginam, né? E um dos últimos que eu gravei foi o do Pais de Pet, onde eu tava falando justamente aquela ideia da humanização do cachorro e a desumanização do humano. Então assistam, para que vocês entendam muito bem isso também. Mas veja, quando eu olho para a antropologia e eu trato o homem, ou ser humano, né, como um bicho qualquer,
como mais um bicho, né? Ou seja, é óbvio que eu vou só falar do que é mais animal na gente, porra. Porque é o que a gente quer entender e, de fato, é onde a gente quer focar. Na verdade, veja, é como eu tô falando, a gente poderia explorar por N ângulos, né? A ideia da sexualização, essa moralização, eu vou colocar como imoralidade, mas veja, o ponto é uma imoralidade que se tornou a moralização. Não é? Afinal de contas, veja, por exemplo, só de eu falar o que eu tô falando aqui, por exemplo, é óbvio que já é ofensivo. Quem sou eu para falar um negócio desse, que tô destratando o funk, ou que eu tô destratando a cultura brasileira, né? E veja, o pior é muito provável, e que é um dos aspectos que eu não quero deixar passar, né? Que é o seguinte, quando ela fala aqui, ó, está levando o funk brasileiro para longe, ela fala com um tremendo de um orgulho e tal. Tudo bem, né? O mundo tá meio bagunçado mesmo, então é claro que vai ser aceito com tranquilidade, até porque, mais uma vez, ela é bonita, ela deve levar pessoas lindas também para dançar com ela. A coisa ali, infelizmente, virou quase que um conteúdo adulto, né? Se você pegar, por exemplo, uma MC Pipoquinha, porra, qual é a diferença? Eu não sei. Eu já vi coisas assim, bizarras mesmo, assim. Coisa que eu falo, cara, eu nem teria coragem de trazer aqui, né? No show dessas pessoas aí, tal. Então o que acontece? Veja, o que eles estão exportando, digamos assim, né? O mais ralé do Brasil. O mais ralé do Brasil. Quando você vai pegar, por exemplo, grandes escritores, eles não são sequer mais mencionados, porque afinal de contas, veja, as pessoas não têm mais nem capacidade de ler. Não tem mais nem capacidade de ler, né? E olha, eu muito pelo contrário, não sou nem um pouco erudito, né? Para que eu possa utilizar isso, né, como um porrete. Não, muito pelo contrário. Estou estudando e estou aqui buscando justamente resgatar o que é mais brasileiro, digamos assim, não é? A partir do meu ponto e do meu olhar, que é o estudo do ser humano em si, e aí sim, e o impacto daquilo na nossa psique, na nossa vida, na nossa cosmovisão. Mas veja, o ponto fundamental é o seguinte, o que isso demonstra? Isso demonstra que o sexo se tornou, há muito tempo, né, o centro da nossa personalidade e um dos grandes fatores de enfraquecimento de uma sociedade. Porque, veja, uma sociedade que só foca nisso, ela não mais consegue pensar em outras coisas. Uma coisa que seja mais elevada. Veja, perceba a incapacidade de, por exemplo, muitos jovens que estão viciados em conteúdo adulto e não são mais capazes de estudar para sua escola, não são mais capazes de estudar para sua faculdade, o casamento deles está ferrado, eles estão ansiosos, eles não conseguem ficar com mais uma mulher, um homem, quando saem, porque, por exemplo, vem mais atratividade na pornografia e tudo mais, porque isso é, inclusive, incentivado. Veja, estava lendo um livro que uma das orientações, que assim, veja, eles estavam analisando, e isso é uma coisa grave, no fundo, uma coisa muito grave, porque, veja, vamos lá, só um parênteses aqui muito rápido, tá? O que nós estamos vendo? Nós estamos vendo um culto à sexualização, beleza. Um dos aspectos é a grande liberdade, né? É a grande liberdade e tudo mais. Mas junto com a grande liberdade, a gente tá vendo um grande olhar para, não, temos que respeitar mais, temos que tolerar mais e papapá. Beleza. Analisemos, assim, o trato das pessoas. As pessoas estão mais unidas ou menos unidas? Eu não vou nem responder. Elas estão mais unidas ou menos unidas? Responda. Elas estão mais ansiosas ou menos ansiosas? Responda. Elas estão mais depressivas ou menos depressivas? Responda. Elas estão mais tolerantes ou menos tolerantes? Responda. Eu não vou responder. Responda você. Beleza? Responda. Deixa, inclusive, me saber nos comentários. Dê a sua opinião. Não é? Então, veja. Logo, o que acontece aqui? Bom, o que eles alegam estarem buscando, tá? Não está sendo alcançado, não está sendo conquistado, não é? E aí, veja, neste livro, estava se fazendo análise do quê? A análise de professores que estavam orientando os seus jovens para que eles não assediassem as meninas, né, e não tivesse coisas bizarras, que a gente também vê, né? Ou seja, nesse próprio livro, né, tem uma cena grotesca sendo explorada ali, né? Bem nesse momento que está se falando, né, de um homem bêbado que vai lá e ele abusa da menina. Basicamente, ele abusa da menina, certo? O que é uma bizarrice muito, infelizmente, né? Explorada e incentivada por isso. Beleza? Porque veja, vamos lá. O que fica na cabeça do jovem? Olha, respeitem, tolerem, tá? Não façam sim, não é não e coisas assim. Ou essa palhaçada toda que fica sendo dita para eles constantemente na cabeça deles, montando imagens, aí eles vão na pornografia
pegam coisas ainda mais pesadas e pronto, eles não mais conseguem lidar com o sexo de forma natural. Ele vai ter que ser grotesco. E obviamente o que eles vão fazer? Muitas vezes abusar, muitas vezes subjugar, e coisas que justamente essas pessoas dizem ficarem contra, né? E que protagonizam nos palcos muitas vezes. Né? E aqui eu não tô falando especificamente da Anitta, tô falando de todo mundo que você vê, porra. É só você buscar, é só você colocar e tal. Por exemplo, neste próprio álbum, que é o que eles exploram, né? Teve uma grande... Aí fica aquela coisa, se foi jogada de marketing, se não foi, tal, mas que, né, teve aquele bafafá de que, a Anitta é flagrada fazendo sexo oral com um cara no meio da favela. E aí era a gravação do clipe, pô. Era a gravação do clipe. Eu não sei se foi pro ar essa cena, se não foi e tal. Né? Mas veja, é isso, né? E isso é pregado como liberdade. Então veja, o que acontece na verdade é que nós vamos cada vez mais o quê? Nos animalizando. E na animalização não existe esse negócio, bicho. Vou dar um exemplo bem bocó, mas assim, é extremo, mas ele infelizmente não foge muito da realidade e da normalidade de hoje. Um cachorro, quando ele quer traçar uma cadela, né? O que ele faz? Ele vai lá e vai pra cima, porra. Ele não pede, tudo bem, ele não corteja. Ele vai lá, sobe e tenta. E se ela se desvencilhar, ele vai fazendo ali. Né? Tanto que até todo mundo dá risada, tal, né? Ou, por exemplo, tem o cachorrinho da casa dos meus sogros, né? Que ele fica tão animado quando a gente chega, que ele pega uma almofadinha e começa a traçar a almofadinha. Aí todo mundo dá risada, claro, porque é um bicho, né? Ele não sabe a besteira que ele tá fazendo, ele não tem cultura, né? Ele não tem, logo, vergonha, né? Então, veja. Agora, qual que é a grande diferença? Qual que é o grande ponto que está se pregando aqui? É exatamente a mesma coisa, pô. É exatamente a mesma coisa. Para com essas coisas, né, de querer conversar, de querer saber. Veja, as pessoas nem sabem. O que eu recebo de relatos de molecada que não sabe conversar com a menina é impressionante. E veja, quando você não tem linguagem, que é justamente por isso que eu estou falando tudo isso aqui, quando você não tem linguagem, você não consegue ir além do animal, porra. Porque este é o grande diferencial do ser humano. Somos seres racionais e por isso nós temos uma linguagem. E a linguagem, ela permite a comunicação. Sem linguagem, não há comunicação, só animalização. Então vamos falar um pouco de cultura? Veja, então cultura o que é? Cultura, né, vem do latim cultivar, beleza? Cultivar. Ou seja, o que é cultivar? Cultivar é você desenvolver algo. Por exemplo, preparar e cuidar da terra para que algo se produza ali. Não é? Então, ou seja, quando você, por exemplo, vê uma terra infértil, é possível o cultivo de algo? Não, não é possível. E é justamente o que o plano geral, e a gente vai falar disso mais pra frente e tal, mas estamos construindo, mas veja, o ponto é, o plano geral é infertilizar a inteligência do povo para que justamente esse tipo de mensagem seja agradável. Porque, veja, não é possível alguém minimamente mais culto curtir isso. Logo, o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte, eu vou bestializar todo mundo, que com isso eu vou lá e enfraqueço a sociedade, transformo todo mundo viciado em putaria, e aí pronto, tudo é putaria. Veja, eu peguei 3 letras. Essas 3 letras, elas estão baseadas em 3 expressões que a própria matéria fala. Qual é o tema das 3 letras? Putaria. Escrachada. Putaria escrachada. Não é putaria assim, sensual, para dizer o mínimo. É putaria escrachada. Eu nem pude falar tudo que está escrito ali. Mas leiam, vejam, para quem duvida. Então veja, então Thiago, poxa, eu não posso ouvir, eu não posso... Cara, eu não estou dizendo que você pode ou não pode fazer. Eu estou fazendo um diagnóstico. E eu estou convidando você a refletir sobre aquilo. Porque veja, é lógico que, pô, não é que qualquer um, então eu li, agora eu fiquei um animal, não sei mais falar sobre as coisas. Não, porra. Por quê? Porque eu estudo, porque eu me dedico, porque eu tô tentando justamente cultivar a minha alma, o meu espírito, a minha inteligência, para que se torne uma terra fértil, para que a verdadeira cultura impregne em mim. Perfeito? Agora, quando um jovem, veja, eu, por exemplo, moro num condomínio. No condomínio, eu tô falando, eu não tô exagerando aqui, tá? Todas as vezes que tem molecada sentada na portaria, tá tocando um funk de putaria escrachada. Todos. Molecada de 12, 13, 14 anos. Certo? Você acha que vai ser incomum essa molecada tratar mal a mulherada que justamente a Anitta, como outras, defendem que devem ser bem tratadas? Sendo que as próprias se colocam numa posição justamente onde, ao animalizar alguém que, por natureza, é mais forte
ele vai se tornar perigoso para ela? Tanto que, neste livro, um dos aspectos, uma das defesas de um médico com mais de 30 anos de experiência falando com um jovem, tá? Ele justamente traz a ideia de que, para que se cultive isso no jovem, nos jovens em si, para que, por exemplo, as meninas parem com uma exibição exagerada, que pode conduzir ao que também falamos no React da semana passada, né? Sobre a filha daquele treinador que foi pro OnlyFans, beleza? Que também tá aqui disponível. Né? E também para que os meninos eles não se tornem os viciados malucos em pornografia e tratem as mulheres como objeto. Que é justamente o que letras como essa daqui fazem. Né? O empoderamento tá meio estranho, né? Mas é normal, porque afinal de contas, como não existe nada mais objetivo, as palavras podem significar o que quiser, né? E empoderamento se tornou o que elas quiserem, né? Porque elas podem fazer o que elas quiserem, e aí pronto, elas fazem o que elas quiserem. O grande problema é que me parece, ou pelo menos o mundo está nos dizendo, que não dá para escapar das consequências do que a gente faz. Não é isso? Então veja. Ponto central é: um dos aspectos é incentivá-los à ideia nobre de damas e cavalheiros. Mas é claro, isso é rechaçada por uma série de outras pessoas que apoiam isso. Veja, eu não sei se eu falei agora, porque eu fui falando muita coisa, né? Mas um dos aspectos que eu ia falar antes é que, veja, mais uma vez, há conselhos de professores, psicólogos e tudo mais que têm a mentalidade um pouco mais deturpada em relação a isso, que incentivam jovens a consumirem pornografia ao invés de terem relações sexuais, por exemplo, com pessoas, tá? Para que não corram o risco de fazer algo sem consentimento. Afinal de contas, a masturbação ela não tem como ser não consentida, né? No próprio, beleza? Esse é o nível, né? Então veja, ó, como a cultura então é algo que melhora a gente, que eleva a gente. Veja, quando até, por exemplo, semana passada, no último estudo de caso, eu li um trecho de Dostoiévski. Claro, a gente pode até falar assim, né? Não tá aí, né? Tem até um comentário que vai nesse sentido, que não alega absolutamente nada, só alega que já só solta ali algumas informações e fala, não é assim que se resolve a coisa, né? Tudo bem, eu não vou discutir com isso. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte, cara, quando você lê um trecho daquele, o que acontece? Você consegue compreender movimentos e experiências humanas que você não consegue, veja, a não ser que exista uma mente brilhante, que são a dos grandes literatos, que consigam traduzir para nós movimentos de forma clara, concisa e aprofundada. Movimentos que muitas vezes a gente não conhece, que hoje até nem estão lá na cabeça do jovem, porque talvez não conheça nem a palavra. Né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de angústia, de ansiedade, de inveja, de felicidade, de alegria, de prazer, e veja, esses grandes literatos em uma história, eles conseguem traduzir em palavras algo que a gente não consegue dizer. O que acontece é que nós nos humanizamos um pouco mais. Nós justamente trazemos a humanização para o ponto que ela deve ir, que é para a elevação e não para o rebaixamento. Não é isso? Então veja, quando nós olhamos para a arte e vemos um vocabulário pobre, simples e fácil, comercial, curto, repetitivo, qual será o resultado disso? O emburrecimento coletivo, que é justamente o objetivo de todo esse projeto, digamos assim. Tem até um livro interessante que fala disso. Eu preciso até relê-lo para ter ideia se eu concordo com tudo que é colocado ali. Porque, veja, dificilmente a gente concorda com absolutamente tudo, mas também antes de concordar ou discordar, a gente precisa refletir, né? Então eu só estou dizendo que eu não sei, tá? Mas eu li uma vez, achei muito interessante e aquilo bate muito com o que a gente vê. Mas veja, que é um livro chamado Música, Inteligência e Personalidade, onde ele fala exatamente disso, só que ele fala da batida, e veja, onde muitas vezes essa batida, e percebam isso, né? Poxa, isso aí é um estudo que advém de Platão, pô, entendeu? O impacto da arte na nossa vida, né? Tanto que Platão, inclusive, na própria República, ele dá uma rechaçada na arte. Ele traz a ideia de que ela deve ser abolida se ela não cumprir, de certa forma, requisitos de elevação da alma. Quando, por exemplo, ela mente, não é? Ou seja, ou melhor dizendo, faz culto ao que há de mais selvagem no ser humano, né? Então veja, vamos lá. Ponto é, muitas vezes percebam o impacto na sua alma, pensa em psique, sua mente, não interessa. Pensa aí na sua experiência psicológica, tá? De um putz, ou do tu tchá, tchá, tu tchá. Pensa aí, o que vem na tua cabeça? O que você sente vontade de fazer? Qual é o estado de espírito? Você fica mais calmo ou você fica mais irritado? Então veja, o ponto fundamental é que, inclusive, até onde a gente menos espera, né?
Então, por exemplo, se você vai numa missa hoje, muitas vezes você vai ver músicas absolutamente deslocadas do rito. Porque é o culto ao barulho e não à elevação que a arte deveria promover em nós. Certo? Então, ao invés de nos melhorar e nos elevar, ela nos rebaixa. Então, eu não sou formado em letras, tá? Eu não tenho o estudo aprofundado na linguagem em si, como, por exemplo, um teórico, né? Por mais que eu estude bastante isso também. Mas veja, o ser humano é o meu objetivo focal de estudo. E o efeito das coisas no ser humano, na nossa cosmovisão, isso sim é meu estudo mais aprofundado. Veja, eu mais uma vez reforço as perguntas feitas nesta aula, neste estudo de caso, neste React. Nós estamos mais calmos ou mais irritados? Nós estamos mais tolerantes ou menos intolerantes? Nós estamos mais ansiosos, menos ansiosos ou mais ansiosos? Menos depressivos ou mais depressivos? Né? Veja, até onde a última vez que eu vi, o Brasil é o país mais ansioso do mundo. Hoje, infelizmente, nós vemos casos bizarros de jovens, muito jovens, grávidos, né? Pais, mães, bêbados, drogados, que não sabem conversar. Tem até um rapaz, até pretendo fazer isso aqui. Eu já vi algumas vezes no Twitter. Eu não sei se é um programa, não sei, mas é um rapaz que ele vai nos bailes funk, ele entrevista as meninas, os caras e tal. É um negócio, cara, de doer o coração. De doer o coração. Porque, veja, qual que é o grande problema aqui? O grande problema aqui não é mais proposto ao jovem tudo que ele pode ser para que ele de fato escolha não ser. Hoje é justamente o não ser que é proposto para ele. Vocês entendem? Vocês entenderam o que eu quero dizer? Veja, hoje não é mais colocada as possibilidades para que, por exemplo, ele possa olhar para a verdadeira cultura e se elevar. Essa opção ela não é mais posta. Ela é jogada de lado, de escanteio. Porque a única coisa que ele tem em exposição são coisas desse nível aqui. E aí, veja, elas não estão mais... Esse é o grande tema central. Elas não estão mais no seu lugarzinho. Que é em cima de um palco para quem paga o ingresso e vai lá e assiste. Não, hoje elas estão como tema de exposição no Museu da Língua Portuguesa. Onde talvez uma molecada vá lá e associe as letras da Anitta à língua portuguesa. Letras em inglês, em espanhol, que o máximo de elaboração que tem é deixa eu sentar na tua cara. Vocês entendem isso? Só que é lógico, porra, isso aqui é o cume, aliás, o cume não, porque sempre pode piorar, né? Mas assim, veja, isso aqui, claro, pô, não, nos anos 90 a coisa era diferente. Não, pô, eu nasci nos anos 90, né? Eu sei como que era. A banheira do Gugu tá aí pra provar isso. Bonde do Tigrão tá aí pra provar. Eu lembro claramente, juro por Deus, eu lembro claramente de uma vez que estávamos voltando de um shopping, eu tava no banco de trás do carro, minha mãe tava dirigindo, meu irmão tava do lado, e tocou o bonde do Tigrão, e eu falei, mãe, o que é passar cerol na mão? E ela deu uma risada, tal, e assim, tentou me explicar, e eu lembro claramente dessa cena. Por que eu lembro claramente dessa cena? Porque eu acho que foi a primeira vez que eu falei, puta merda. Eu era muito novo, né? Eu não tive essa compreensão na época, é óbvio, né? Mas aquilo gravou na minha cabeça porque eu falei, nossa, eu nunca imaginaria aquilo, entendeu? Eu nunca imaginaria o que de fato é passar o cerol na mão. Então veja, aqui mais uma vez, é um convite à reflexão para que você que é pai ou mãe esteja assistindo aí isso, né? Compreenda o verdadeiro perigo do que o seu filho, sua filha se expõe. Para que você, que não é pai, que não é mãe, que esteja preocupado com a sua própria formação, compreenda o que eu falei nos últimos estudos de caso. Falei no estudo de caso do MC Ryan, né? Onde a gente estava falando de educação. Eu falei, por exemplo, disso no outro estudo de caso, onde nós vimos uma filha ir parar no OnlyFans, mas assim, veja, eu até tava vendo ontem, eu acho, que a menina fez ensaio com a esposa do pai dela. Bom, não sei, né? Talvez muita coisa mude a partir do que eu disse lá. Veja, não, isso do nosso possível olhar para a responsabilização desse homem. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o que eu disse lá, que é justamente o foco não é a Anitta, especificamente. Óbvio que não. Meu foco é justamente isso. Um povo que cospe na
cara da sua linguagem não pode se ressentir quando não for mais capaz de se elevar. Na verdade, nem vai se ressentir, né? Só vai ter ali um buraco no seu peito, no seu coração, uma incapacidade de comunicação, um grande entristecimento e vai lotar os consultórios porque não sabe mais dizer o que pensa, não sabe mais dizer o que sente e se sente, claro, óbvio, um alienado perante si mesmo. Ou seja, desconhece tudo o que passa dentro do seu interior. A única coisa que o cara consegue pensar é em bunda e em sexo. Que é basicamente o que, né, estamos exportando, levando longe. Veja, não há mérito nenhum em levar isso para o mundo. Muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Mas veja, em breve, e a nossa geração que de certa forma vai saber o resultado de todo este culto à putaria. A gente já está sabendo, lógico, mas a gente já vai saber com mais profundidade ainda em pouquíssimos anos. E qual vai ser o resultado de muitas dessas pessoas que, como eu expliquei no estudo de caso passado, ignoram a desestrutura familiar, ignoram a cultura, ignoram a linguagem, ignoram a ausência de virtudes, ignoram tudo para que possam ter mais espaço e mais tempo para pensar em sexo. Com certeza, o futuro já está cobrando isso de nós. Bom, curtiu? Deixe o seu like, se inscreva no canal, ative as notificações e, é claro, sinta-se à vontade para, de forma respeitosa, opinar sobre esta bizarrice que acabamos de comentar. Grande abraço e até o próximo React.